A entrevistada de hoje do programa Questão Política é a advogada e economista Maria do Carmo Maciel, a Biba Maciel. Com atuação na política já há vários anos, Biba Maciel fala sobre o atual cenário político no Brasil. Ela que hoje é uma das lideranças femininas do União Brasil, partido recém-criado. Biba Maciel, com vocês no programa Questão Política pela Rádio Caratinga e TV Sistec. Maria do Carmo Maciel, Biba Maciel, está com a gente aqui. Biba, muito obrigado, prazer em recebê-la aqui no nosso programa. Você falando de prazer, de satisfação, não me roube, por gentileza. Além de ser um privilégio meu, isso é aquisição da minha parte, essa honra, esse privilégio, porque eu, assim, de forma a encontrá-lo, um menino que no meu tempo, hoje, esse, vamos dizer, exponencial de mérito, né? Porque sem o mérito não acontece isso. E muito mais porque eu estou num solo, né? Que somente vem raízes, né? E sem raízes as árvores elas não se sustentam, né? Não adianta ter galho, todos caem. Então tem que ter raiz. Mas... Biba, você já desde muito nova sempre esteve ali envolvida, né, com a política de uma forma ou de outra, né? Isso é uma tradição de família. Seu pai foi prefeito em Caratinga. Foi. Meu pai foi merecidamente chefe do executivo aqui, onde ele demonstrou o que tinha dentro dele. Ele teve a oportunidade de demonstrar, e não só o meu pai, mas a minha mãe, que eu jamais farei reverência ao meu pai sem a minha mãe. Eles se completavam, um com a visão, que meu pai era um visionário, e a minha mãe com a sensibilidade de verdadeira companheira. Tive os melhores pais do mundo. Então, isso aí, se me disser qual o maior legado, é essa gratidão de reconhecer que eles foram. Você lembra muito bem da época do seu pai, José de Paulo Maciel, foi prefeito? Como é que era assim? Quando meu pai era chefe político, eu acho que eu me recordo mais, porque identifico mais, do que propriamente como chefe do executivo. Porque na época dele, Moreira e aquela turma de pessoas que hoje a gente tem uma dificuldade, né, ou certa dificuldade de montar essa equipe de tanta credibilidade, de tanta referência de moralidade, que era, na época, o papai, Dene Moreira, com Humberto Luiz, Adilson Teodoro, Célia Bonfim, Neuzinha, Wanda, esse pessoal, assim, que a gente, né, Dona Miriam, Doutor Munir, são pessoas, assim, que a gente olha para... Não é para trás, a gente olha para frente e vê que eles que levam a gente para frente. Esse era o PSD? Era o PSD, porque era o PSD. Na verdade, o que sempre houve no campo político são dois lados. Sim. Os outros são dedinhos, mindinhos, que não tem nem, às vezes, o privilégio de colocar o anelzinho, entendeu? Mas o polegar, o indicador, sempre foram os mesmos na área política. Inclusive depois, né, era o DN, PSD, veio a Arena depois, né? Arena de um lado, MDB do outro, né? E se você estudar a história, nem tanto profundamente, você verá a origem de tudo. E a política é uma tatuagem da alma. E quem não a faz é porque não merece fazê-la. Você tatua a sua alma, ou você tem, ou você não tem. Eu costumo dizer sempre em algumas falas, né, no nível político, empresarial, eu costumo dizer o seguinte: não queira ocupar o lugar do outro. Você não irá apropriar e ainda perderá o seu. Política é uma coisa que vem realmente de dentro para fora. Então, esta política de dentro para fora, ou ela te pertence, ou ela é locada. Mas ela tem que pertencer, não existe locação de valores. Nós nunca vamos encontrar isso.
Em razão disso, eu estou falando talvez para um público diferente da minha idade, como também da minha faixa etária, mas em função disso nós estamos tendo hoje tanto confronto de valores. Porque o que não é seu, não queira ter. Você fará mau uso dele, a distribuição será assim, inclusive o maior prejudicado será você. Uma cobrança interna, um conflito interno. Então, isto que eu tive 7 irmãos, hoje, lamentavelmente, a árvore já não tem todos esses frutos, né, o que é uma dor inacreditável, até muitas vezes difícil de administrar. Mas da minha casa, eu diria a você que poucos, assim, iriam seguir esse caminho. Porque esse caminho a gente não segue. Esse caminho, você é colocada nele. Vocação, não, eu acredito que tudo tenha que ter vocação. Se você estiver fazendo essa entrevista, se os questionamentos eles não forem elaborados pelo seu sentimento maior de respeito, não faça. Se eu estiver dando essa entrevista aqui, se as minhas respostas, as minhas manifestações, elas não forem imbuídas de sentimento de origem, que eu não faça. O produto, ele é elaborado, ele tem que ser construído. Não existe nada que não se começa pela base. É essa a base que eu tenho, é a base da raiz dos meus pais. Pois é, falando um pouco para as novas gerações aí, né, o seu pai foi um dos maiores acionistas da Companhia São Geraldo de Aviação, né? Como é que foi essa história da São Geraldo, que foi realmente uma potência? Era uma potência. E, na verdade, é o que eu te falei, herança não é patrimônio, patrimônio é o trabalho. Herança não é patrimônio, patrimônio é o trabalho. Então, como eu sou a mais nova dos 8 frutos, mas eu pude vivenciar muito a presença do meu pai na companhia e depois como sucessora, eu diria a você que a maior preocupação que eu tenho hoje na minha vida não é deixar patrimônio para minhas filhas, é deixar que elas tenham capacidade de adquirir patrimônios. A São Geraldo passou de uma fase que ela sai de Caratinga, né? Ela saiu de Caratinga justamente e para se expandir. Sim, ela saiu de Caratinga por questão até de abrangência territorial para se compor como uma empresa que numa evolução assim, e foi uma época que ela teve mais oferecimentos para ir, inclusive, para outros lugares, mas escolheu Belo Horizonte, tornou-se uma das maiores do Brasil. E, na verdade, o meu pai, ele não foi o maior, digamos assim, número de ações, mas em representatividade, ele foi o maior, por conduzir, né? Com a sua experiência, com a liderança, ele foi o maior. E enquanto os fundadores estiveram vivos, a empresa ela respirava muito bem. Após essa ida, veio inclusive evoluções também no transporte. Sim. Na São Geraldo tinha linhas estaduais, ela tinha linhas intermunicipais, depois também saiu o senhor Dário Grossi com 25%, que saiu com as linhas intermunicipais. Nós criou a Aviação Rio Doce, né? Criou a Rio Doce, que é um doce para Caratinga, né? Que não deixa de ser saborosa, né? Mas a Companhia São Geraldo ficou com as linhas interestaduais de maior alcance a nível de distância, de quilometragem. Foi extremamente bem sucedida, sabe, com o Augusto Braga, Sou Chiquito, né, a família Porcaro, a família Maciel, mas às vezes quando chega no topo da montanha, você está entendendo? É que você lembra tudo que você subiu. E essa referência dela de empresa, de 7.000 funcionários, essa referência toda, ela deixou sem dúvida para Caratinga esse nome, né? Ela deixou sem dúvida para o território nacional esse nome e foi adquirida, com todo respeito às famílias fundadoras, ela foi adquirida merecidamente por uma empresa que a incorporou
como uma economia de escala também, e foi numa época que os fundadores que tinham todo aquele projeto, né, de fundação, que é diferente, quem cria é diferente, isso é como uma mãe, não adianta você pegar um filho, depois de grande, você passa o amor, mas por favor, o tempo de amor também é um tempo que faz você escolher o seu caminho. Então, a São Geraldo hoje, ela está com a Contígio e que a família do seu Abílio a conduz muito bem, e você querendo o bem chega. A São Geraldo foi para Belo Horizonte, mas continua emplacando os ônibus em Caratinga. Então, exatamente. Nunca esqueceu essa raiz, não, né, nunca esquecemos essa raiz. E, na verdade, se você se referir a São Geraldo, nunca ela deixará de ser de Caratinga. Bom, e você sempre foi assim uma mulher emancipada, né? Se formou em Direito, depois em Economia. E sempre com um pé na política, né? E hoje se fala muito nesse negócio da participação feminina na política, inclusive destinando cotas, né, para as mulheres nos partidos. Você que já está há tanto tempo observando esse cenário, o que você acha disso? Por estar tanto tempo observando esse cenário e sabendo que ele chegaria, porque não tinha como não ver essa participação feminina, muito embora eu sou totalmente contra feminista, eu sou feminina de homem e mulher se completarem. Eu não sou absolutamente achando que o poder, ele não tem gênero, ele tem mérito. O poder para mim não tem gênero, tem mérito. Mas por a mulher hoje ter uma independência muito maior, isso foi evolução natural. Não foi de conquista, mas foi uma coisa natural. Ela deixou de ser a dona de casa, pelo contrário, em vários lugares ela é o chefe da casa. Mas em nenhum lugar que ela é o chefe da casa, o homem pode deixar de ser a cabeça da família. Então você acha que essa ausência de participação, apesar de você estar na política há muitos anos, ainda assim nós temos um déficit de participação da mulher na política. Você acha que isso é uma coisa natural? Eu acho que isso é uma complementação que o tempo está trazendo. E é natural esse déficit, porque culturalmente, se você pegar todas as fases, antiguidade, idade média, contemporânea, moderna, você verá que o papel da mulher era diferente em algumas coisas, mas ele é igual em todas as épocas. Em todas as épocas ela é complementação do equilíbrio do lar. Ela é complementação da criação dos filhos. Ela é assim, se você pegar estatisticamente, os viúvos têm menos condição de criar uma família do que as viúvas. Então, essa independência não é de poder administrativo público, mas de administrativo familiar e de administrativo pessoal, eu acho que está enraizado no gênero feminino, como outros poderes enraizados no gênero masculino. E posso te dizer com muita, digamos assim, com muita propriedade, a gente conduz uma família, cria uma família, esperando ela ser vitoriosa, como a minha está sendo, minhas filhas, minhas netas, justamente por causa de quê? Desse empoderamento de sensibilidade feminina, e quando precisasse, a gente fazia um papel também de empoderamento masculino para não deixar esse desequilíbrio. Agora, na política, eu entendo que eles se completam. Eu acho maravilhoso isso, a mulher na política. Eu acho maravilhoso, eu acho encantador. Mas você acha que essa coisa de colocar cotas seria, então, uma forçação de barra? Tipo eu diria... Tem que entrar de qualquer maneira, ao invés de entrar de forma natural. Eu confesso para você que não seria, assim, aplaudida pelos meus valores. Cota, eu não sou muito adepta à cota, eu sou adepta a mérito, eu sou adepta ao valor que vem de dentro para fora. Agora, se com essa questão de cota deu oportunidade de quem estava no silêncio fazer sua alma gritar, aí eu bato palma. Mas não é pela cota, é pelos valores que estavam imbuídos, digamos assim, adormecidos e que puderam florescer.
Pela vocação da Sim, mulher para a vocatio política. vem do latim mesmo, né? É a voz de dentro, né? Então, é a vocação, é o que eu te falo com todo respeito, falo ao público que está ouvindo. Não queira ser o que você não tem condição e não exija da pessoa aquilo que ela não tem para dar. E a questão das cotas é facilmente também burlada pelos próprios partidos, né? Sim. Eles pegam pessoas que não têm nenhum interesse. Nenhum interesse, apenas para outros compor. interesses. Às vezes mulheres que não... Por exemplo, a gente vê nas eleições municipais, muitas mulheres candidatas a vereadora, né? Que acabam não tendo ali 10 votos, 5 votos, porque não saem nem para pedir voto. Porque não tem vocação. Porque elas foram utilizadas. É só para compor a cota. Né? Essa utilização, se você me perguntar quem eu definiria assim como menos, digamos assim, virtuoso nesse procedimento, quem foi utilizado ou quem a utilizou? Quem a utilizou? E é permitido, e você tem muito conhecimento disso, o nosso sistema eleitoral, ele é pecaminoso. Por que você fala? Olha, você veja bem uma coisa, o partido, ele tem certos ritos que ele tem que seguir. Inclusive, para se consolidar. Ele tem números de candidatos para compor. Esses candidatos, esse número é que realmente procede algum recurso financeiro. Ele tem que ter números suficientes na Câmara, ele tem que ter números suficientes na Assembleia. Então, a vida, quando a pessoa fazia de uma pedra, fazia uma roda, para ela realmente ser motivo de rodar, produzir locomoção, essa roda, ela hoje existe de outra forma, é outra moldagem para o veículo andar. A história, se você for estudar a fundo, ela toma formas diferentes, mas ela não toma raízes diferentes. Então, essa roda que se faz para o carro andar. O partido precisa disso, ele precisa financeiramente, os candidatos precisam. Eu não sou absolutamente, eu sou contra alguma procedência no âmbito da legislação eleitoral, mas de procedimentos impostos para que... É uma corrida. Os meios justificam o fim não justifica os meios. E por falar em partido político, você está hoje no União Brasil, né? Estou. Como é que você tem visto assim, a estruturação desse partido, que foi uma fusão do DEM com o PSL? Você tem acompanhado o desenvolvimento? Sim, eu fui convidada a filiar no União Partido e vou voltar a dizer para todos, ou você filia no partido, ou você não consegue caminhar no campo político. Desses partidos, eu jamais iria me filiar a um partido da esquerda, com tamanho respeito a muitas pessoas da esquerda. Eu estou referindo ao partido, mas as pessoas jamais. Eu conheço pessoas maravilhosas, de um lado e de outro. Mas, por ser União e por ser Brasil, eu me filiei na União Brasil. E é um partido que ainda é novo, com raízes velhas, porque é fusão de PSL e DEM. Então, se você analisar um e analisar outro, você vê que essa fusão torna-se um único partido, de partidos que também eram únicos. Pois é, a gente está falando de um partido que nasce da fusão de outros dois e, por exemplo, chegou a lançar o candidato à presidência da República, que foi o Luciano Bivar, né, que era presidente do PSL, do antigo PSL. Sim. E nos últimos dias surgem informações de que ele retira essa candidatura para apoiar o Lula. Como é que... Não acredito nesta informação, a princípio, porque o União Brasil é de direita. Sim. Ele não é... E o Lula representa a esquerda. Você acha que ele manteria essa coerência? Manteria essa coerência, inclusive, para se manter. Ele manteria essa coerência para se manter. Me desculpa, mas assim, existem coisas que você tem que dar um recado.
Ele manteria essa coerência para se manter. Você acha que se o partido for por esse caminho, é um suicídio político do partido? Suicídio político, sem dúvida alguma. Tanto é que ele lançou, né, eu não tenho nenhuma, digamos assim, eu tenho a União Brasil, mas eu não tenho nenhuma ligação com as pessoas de frente do partido, digamos assim. Mas tenho ligações com pessoas do partido que prevalecerão em função da direita. Por falar em direita, esquerda, você, de uns tempos para cá, né, se tornou uma espécie de ativista também. Sou. Né, desses movimentos de direita. Sou. Como é que foi esse despertar, né, para esse tipo de ativismo? Porque, historicamente, a gente vê um ativismo muito forte da esquerda, né, enraizado ali em sindicatos, sim, em centrais sindicais, universidades, diretórios acadêmicos, movimentos de base, né, até na igreja, as comunidades eclesiais de base, movimentos sem terra, movimentos sem teto, ou seja, toda uma gama de movimentos ligados ao pensamento de esquerda. E, de uns tempos para cá, há esse despertar no sentido de um ativismo de direita. Sim. Como é que foi isso? Como é que foi a sua história nesse tipo de movimento? Eu acredito que até esse ativismo de direita, que hoje está, inclusive, muito fortalecido, ele se pronunciou ou ele saiu da letargia em função do que acontecia na esquerda e ainda acontece, mas hoje com menos, digamos assim, prosperidade. Esse ativismo da direita, que eu faço parte rigorosamente, e te diria assim, com muito sentimento de patriotismo, sabe? Porque nada adiantaria ter o título de bacharel em direito, de economista, se não fosse patriota. Nada adiantaria. Você acha que o patriotismo é um valor hoje que precisa ser resgatado? Mas o civismo tem que ser, você tem que amar o seu solo, O filho que não ama a casa, principalmente a casa dos pais, o solo dele, eu diria a você que ele estava assim, com os rumos bem distanciados do sucesso. Então, você veja bem uma coisa, a esquerda ela se pronuncia de uma maneira muito eufórica, não te falaria que não tão sólida, teve esses movimentos sindicais, CUT, essas centrais de trabalhadores, mas teve muitos movimentos de trabalhadores que você não encontrava trabalhadores, e encontravam realmente somente pessoas para participar de manifestações. E o homem, se você quer tirar a dignidade do homem, tira a sua condição de produzir. Não tem idade para isso. Qualquer época você tira a dignidade de produzir do homem, ele perde a dignidade. E eu sou essa raiz de direito, PSD antigo, a Arena antiga, né? E que hoje tem um partido, né, que, igual eu te falei, você quer viajar para o exterior? Não tem como ir sem passaporte. Agora, você pode escolher qual país você irá. Eu estou escolhendo o país que eu irei, mas o passaporte eu precisei. E esse passaporte foi esse engajamento, você sai do conforto lá, da sua casa, da sua estabilidade, para ir para a rua, né? Mas eu não vou. Quem ir para a rua era coisa de estudante, coisa de revoltado e tal, de repente uma senhora de 66 anos. Um público diferente. Um público diferente, mas você encontra pessoas diferentes também. Você encontra pessoas diferentes. Eu tenho um padrinho político abaixo de Deus, dos meus pais. Veio ele, depois o doutor Renato, do SEAC. E eu tenho um padrinho de 80 e tantos anos que sobe no palanque todo o ativismo da direita em Belo Horizonte. E diria a você que o que a gente transmite, porque você veja bem uma coisa, eu tenho um neto hoje que é da escola militar, onde ele tem horário, ele tem disciplina, ele
o cabelo é cortado conforme militar, não existe caracteres assim, digamos, de mais liberalidade. Ele hoje é mais feliz do que antes, quando ele podia fazer tudo. Então eu acredito muito que esse excesso de pode tudo é que está fazendo o homem não encontrar nada. Então você acha que esses valores mais conservadores, vamos dizer assim, eles têm realmente que ser hoje resgatados e cultivados? Eles têm que ser resgatados, cultivados, porque esses com essa liberalidade, que eu diria em excesso, eles não sabem, evidentemente, o limite do seu insucesso. Porque eu posso dizer vocês, você quer ter insucesso? Desconheça o limite do sucesso. Mas qual foi o movimento específico que você se engajou lá? Eu fui convidada por vários, e em vários eu participo. Eu, assim, selecionei ser da direita. Sim. E me posto na direita. Sendo mas eu estou... digamos assim, tenho uma credibilidade muito grande no movimento BROS brasileiro. Eu tenho no Guardiões da Infância, que é um trabalho maravilhoso que se faz lá. Eu tenho no Patriotas, eu tenho, são 20 movimentos assim ativos, sabe, que pessoal também de São Joaquim de Bicas, que eu digo que é bica de bênçãos, eles fazem um movimento conservador, um movimento de direita em Belo Horizonte. Então, são 20 movimentos. Minas conservadora, sabe, conservadores, sabe, eu não sou, eu sou muito a favor da democracia, desde que ela tenha limite. E você vai para o caminhão fazer discurso? Eu vou para o caminhão, se não tiver a escada no caminhão, eu me proponho a subir pelo cipó. Ou se não, a Rapunzel joga as tranças e eu subirei pelas tranças da Rapunzel. Sabe, em toda janela, em toda altura, tem uma trança para a gente subir. Eu subirei, porque é uma forma assim, e falo, vou de manhã, saio à tarde. Se você disser, mas saiu, não se alimentou? Alimentei. Talvez eu tenha saído mais nutrida, porque eu tenho fortalecido os meus anseios, o meu interior. E dizer, eu tenho filhas, eu tenho netas, eu tenho uma família digna, eu tenho irmãs, eu tenho toda uma família, sobrinhos. Nossa, tem sobrinho que ele sabe, eu estou falando para ele. Tem sobrinhos assim que eu os ponho, né, como referência. E quando eu digo assim, eu falo assim, eu estou fazendo isso pelas minhas filhas, pelas minhas netas, pela família? Não, eu estou fazendo isso porque eu também quero um ar mais puro. Eu também quero que realmente o céu não seja de foguetes estrondosos, mas seja de ruídos que falam no sentimento de cada pessoa. E o seu lugar preferido para se manifestar lá em Belo Horizonte é a Praça da Liberdade. Porque o compromisso de Minas é com a liberdade. O mineiro, ele por si, ele é tradição, ele é credibilidade. Você vê há pouco, eu estava falando, o que se passa em Minas é aprovado em qualquer lugar, desde produto, qualquer tipo de produto. Pode ser o segmento alimentação, pode ser o segmento que for, o que for. A tradição de Minas é com a liberdade, mas é com a responsabilidade. Deu certo em Minas, dá certo. Dá certo no resto do Brasil. Do mundo, né? É do resto do mundo. E no Brasil principalmente, porque aqui nós somos, não tem nada empírico. Aqui tem uma comprovação de gerações. Então, quando uma indústria de Minas, ela é altamente respeitada. E por falar nisso, né, nenhum candidato consegue se eleger presidente da República sem vencer em Minas Gerais. Essa máxima
ela tem vigorado e com muita, digamos assim, com credibilidade. Com muita regularidade na história. E com credibilidade que passa em Minas, passou. Entendeu? E como é que você está vendo o cenário aí para a próxima eleição? Eu acredito, nós estamos em agosto. Eu acredito que muitas águas passarão debaixo da ponte. E que nós sejamos ponte para a direita. Que nós sejamos ponte para endireitar o Brasil. É isto que eu espero. Então, não se conclua antes da hora. Nós veremos em Minas a tradição, nós veremos em Minas raízes, porque na hora H, deixa eu te falar uma coisa, quando você chega pertinho do abismo, o seu medo está ali. Talvez antes você vai correndo para a ponta dele, mas na hora o seu medo, ele ressurge, ou ele se fortalece, o medo fortalecer não é tão antagônico, porque, na verdade, quando você fortalece o medo, aí vem a coragem de vencer. Porque você não vence se você não tiver uma etapa do medo. Então, eu acredito que Minas, na pontinha do abismo, ela vai encorajar e ter medo. Bom, o Bolsonaro teve uma vitória estrondosa, né, como representante da direita. Isso levou o Brasil, né, como você disse, a polarização ela sempre existiu, né? Mas sempre. Parece que a polarização hoje está muito mais enraizada, muito mais aflorada, vamos dizer assim, e tanto que acabou a esquerda resgatando Lula, né? Para fazer frente ao Bolsonaro, porque é um nome também de muito peso, né? Você acha que o governo do Bolsonaro ele consegue sustentar um discurso diante do discurso do Lula, que chega num momento de crise, num momento de inflação, num momento, né, da pandemia, com um discurso tentando convencer as pessoas de que vai retornar aqueles tempos de grande prosperidade lá atrás? Eu diria, com muita, digamos assim, com muita certeza de produzir essa fala, que hoje, ou também na história, a moeda mais valiosa não é euro, não é iene, não é libra, é informação. Então, nós somos privilegiados de ter uma mídia digital, porque se não fosse a mídia digital, muitas verdades seriam ocultas. Dois homens de peso, né? Principalmente se for peso corporal, o Lula ganha, porque outros pesos eu acredito que irão sobrepor, e não é o discurso que convence só as pessoas, é a atitude. Nós tivemos um país que foi saqueado, isso isso é incontestável. Queremos isso novamente? Então, eu não diria para você, a minha pátria, ela é maior do que o Bolsonaro. A minha pátria é muito maior do que ele. Agora, ele tem sido muito maior para concluir esse patriotismo do que qualquer outro. Eu diria até a você que muitas coisas que nós estamos passando, nós fomos omissos. Muito omissos, eu, você, todos que estão ouvindo. Você deu a condução, a pessoa poderia ter carteira de motorista, mas o veículo não era dela. Então, você pode ter certeza, numa blitz, eu digo uma blitz de aspecto muito superior, ela irá ser parada. Ela irá ser flagrada por conduzir um veículo com carteira, mas que não é dela. O que a gente observa é que as pesquisas estão, né, apontando aí uma vitória do Lula nesse momento, né? Sim. O que você acha que o Bolsonaro e a direita precisa fazer para enfrentar esse discurso do Lula, a própria presença, a própria articulação, porque ele também fez articulações importantes, por exemplo, trouxe um Geraldo Alckmin para vice, está demonstrando uma postura, né, que seria mais conciliatória para esse momento. Essa é a intenção, com todo respeito, de buscar um Alckmin. Me perdoa, aí juntaram duas pessoas que
não compuseram para mim um quadro de credibilidade. Eu preferia morrer do que ter um papel desse do Alckmin. E falo com toda a convicção, porque eu prefiro morrer pela honra do que viver pela desonra. Você acha que é desonroso o papel do Alckmin hoje como vice do Lula? Eu não acho. Eu estou ciente e confiante que é indigno, entendeu? Eu preferia morrer. Você não tem como viajar num avião que está com tal destino e parar por causa de você. Então, às vezes a gente fala em sentido figurado, é para não agredir. Mas a gente fala para dar um recado. Vontade de bater, né? Mas vamos lá. Não é bater, não. É bater sim, né? Falar com mais veemência. Mas eu diria que o Bolsonaro e a sua equipe, o que eles precisariam é expor mais verdades sobre o que nós fomos defragados de desvio, de tanto cargos, de tanta coisa, dinheiro nosso ir para países vizinhos, sendo que falta aqui. E como é se eu tirasse da Bárbara e da Marielle a condição de estudar e desse um outro vizinho a condição de ir para Oxford? É essa a comparação que eu faço. Uma coisa que a gente não tem aqui. Exatamente. E muito mais do que o sonho, às vezes, de alguém que está aqui. Então, eu diria que existem certas coisas que eu não digo que são imperdoáveis, mas elas têm que ser novamente conceituadas dentro dos nossos valores. Uhum. E você falando dos movimentos de direita, né? Nós estamos nos aproximando aí do 7 de setembro. Parece que vai ter um movimento... Eu serei uma das locutoras do caminhão. Do caminhão, lá na Praça da Liberdade. E esses dias, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, ele declarou que isso seria um movimento que iria mostrar o tamanho do fascismo no Brasil. Uhum. Né? Então, ele rotula, né, as pessoas desses movimentos como sendo fascistas. Como é que você vê esse tipo de situação? Você acha isso um preconceito? Não, eu acho que isso maldade? É uma campanha imensa da esquerda, porque hoje, se você me perguntar qual grupo, qual, digamos, o segmento que mais fala em nome da esquerda, infelizmente, e eu tenho uma OAB, mas infelizmente o Supremo tem deixado de ser Supremo do povo. Ele tem sido supremo a favor de valores que para nós... lamentavelmente, porque o Barroso é um homem inteligentíssimo, um currículo dele... Mas a inteligência, ela não deixa de existir se ela é usada por mal ou por bem, ela existe. Então, que nós peçamos a Deus que as pessoas de tanta inteligência que nós temos, o Barroso é um homem extremamente culto, inteligente, mas que o ministro use a sua inteligência para o bem e que por bem fizer, o bem chegará. Mas... Você acha injusta essa avaliação dele? Que fascismo? Por que fascismo? Por que o fascismo? A origem do fascismo? Por que o fascismo? Quem está implantando o fascismo? Quem está tirando a liberdade? Quem está cerceando direitos? Quem está provindo o terror? Porque quer conduzir um homem, coloque-lhe medo. Mas o medo, assim, de terror, assustador. Então, isso para mim é o verdadeiro fascismo, é isso, você conduzir pelo medo. Não é pelo ativismo político, os gritos que Minas Gerais, ela é, digamos assim, a matriarca da liberdade, foi aqui, vamos pela Inconfidência, vamos por várias histórias nossas, símbolos que nós temos de liberdade, né? Por isso que nós fazemos na Praça da Liberdade, o nosso grito é por isso. Eu diria a você, com todo respeito a todas as instituições, a harmonia tem que existir. 3 instituições, executivo, legislativo e judiciário, são 3 filhos de pai e mães abençoados. Se você pensar bem, agora, pela verdade, eu acho que vale tudo, inclusive a vida.
Vamos lá, voltando a falar um pouco das mulheres na política no Brasil. Você acha que, por exemplo, nós já tivemos uma presidente mulher. Você acha que isso representou um ganho para as mulheres na política, o fato da Dilma ter sido eleita? Não, com todo o respeito, né, a ex-presidente, mas ela, particularmente, ela não me representou. E eu digo isso e tenho certeza que estou sendo voz de várias mulheres. Ela não nos representou, mas eu diria que o gênero feminino, ele não precisa ser tão trabalhado, porque ele tem uma sensibilidade maior. Nós, mulheres, jamais podemos pensar em ocupar o papel de um homem, como o homem jamais pensar em ocupar um papel de mulher. Mas você acha que a presidência, então, seria um cargo, assim, tipicamente masculino? Ou você acha que ela eu foi acho uma que espécie tipicamente ele tem que ser preparado para uma mulher ser conduzida à presidência da República. Não pode... Peraí, eu sonho em ser presidente, vou ser presidente. E a Dilma chegou a presidente da República por costuras políticas. Porque, na verdade, a Dilma era figurativa. Quem era e quem realmente tem os bastidores é o senhor Luiz Inácio. Quem mandava mesmo era o Lula. Então, se você colocar uma mulher simbolicamente, ela não irá te corresponder de outra forma sem ser simbólica. Então, a mulher tem que chegar de maneira orgânica, harmoniosa e condizente com a sua competência. E na política nacional, qual a mulher, em todos os tempos, assim, que você acha que foi uma grande mulher na política? Elas não estão aqui mais, né, Bárbara Deodoro, de dizer. Você foi longe. Mas hoje longe demais. Eu acho, para mim, hoje a Bia Kicis é referência de mulher na política. Que é uma deputada lá do Distrito Federal. A Bia Kicis, ex-procuradora, se eu dissesse que eu entregaria para ela uma carta para representar, assim, ela está se amadurecendo, evidentemente, mas eu a tenho como uma grande referência. Você acha que ela tem uma atuação consistente? Eu acho coerente. Eu não digo consistência. A Dilma teve consistência dentro do papel dela, mas não teve coerência dentro da função dela. A função dela presidir uma nação de 8 milhões de quilômetros quadrados. Quantos países tem aqui dentro? Uma multidão e, digamos assim, na ética e na etnia, diferença. Nós temos, se você pegar a cultura nordestina, você não se compara com a cultura do Sul. Mesmo você vê o Sudeste é diferente, então conduzir, eu diria a vocês, é um chamamento sagrado. Falta um pouco assim, de autocrítica. Agora nós temos uma mulher também candidata a presidente, que é a senadora Simone Tebet, né? Que, né, chegou naturalmente com seus méritos, aonde chegou, uma jurista, inclusive, eu diria para você, né, com conhecimento jurídico, né, mas como presidente, candidata a presidente, eu poderia bater palmas para ela por várias lutas, mas para a presidência da República ela jamais teria o meu voto, jamais. O meu voto não é decisivo. A não ser que ele seja multiplicativo. Mas eu diria a você o seguinte, se cada um pensar que o voto é multiplicativo, você dá mais valor ao seu voto. Então, que ela tenha, né, sucesso, que não é fácil, só chegar a se candidatar expressa, além de uma capacidade também, porque os homens, eles se agrupam desde a antiguidade pelos mesmos interesses e se afastam pelos mesmos interesses. Isso não mudou. Se é mais novo, isso não mudou. Então, ela passou por essa, digamos assim, essa avaliação, né? Mas ainda não vai deslanchar. Esse avião eu acredito que não decola. Não vai decolar. Não vai decolar. Vai ser uma aterrissagem, inclusive, que me desculpe, vai ser brusca.
Agora, em termos políticos, você acha que Caratinga já foi grande, já foi influente, a gente elegia deputado aqui de Caratinga, morava aqui, né, tinha suas atividades aqui e conseguia se eleger. Sim. Já há muitos anos, Caratinga não consegue essa proeza. Nós tivemos situações aí, até que Inhapim elegeu um deputado de Inhapim, Caratinga não conseguia. Sim. O que você vê assim, na política regional? Com muita clareza. Tá Tudo na vida você tem que buscar história. Você não analisa os fatos atuais, eles são consequências de história. Caratinga tinha 11 distritos. Uhum. O meu pai, quando prefeito, ele lutou incessantemente para que não fossem emancipados. Para manter a integridade do município. Um colégio eleitoral que sobrevoava aviões aqui de autoridade, doutor José Augusto, Muribadaró, na época, a gente recebia, governador aqui, Israel Pinheiro, nós recebíamos aqui em Caratinga. Você imagina Caratinga hoje com mais 11 distritos. Não é que você não queira a independência das pessoas, não é isto. Não se trata disso. Se trata de um filho crescer sem ter passado pela infância. E, politicamente, então, houve um fator de desagregador. Não diria desagregador, diria enfraquecedor. Sim. Enfraqueceu numericamente, enfraqueceu politicamente, enfraqueceu economicamente. E eu diria, esses novos municípios, eles podem, evidentemente, tornar grandes, né, uma metrópole? Dificilmente. Dificilmente. Sabe por quê? Essa mesa é branca. Você é o Dário. Não adianta. São municípios de pessoas maravilhosas, economias. Não ficariam dependentes de Caratinga. Poderia ter outra forma de dependência. Mas isso também foi legislado, né? Foi dentro de uma coerência, né, de legislatura que permitiu. Mas independentemente eles identificavam muito. Isso é um negócio que não tem volta, inclusive, no ponto de vista econômico, foi muito bom, do ponto de vista econômico, de desenvolvimento para essas localidades. Agora, em termos de organização política, você acha que Caratinga deveria fazer, essa região? Acho que Caratinga teria que pegar, não o município de Caratinga, mas a região de Caratinga. Diria o seguinte, analisa um território a tantos quilômetros, num ângulo, vamos dizer assim, 100 quilômetros de Caratinga, e centralizar. Uhum. Quando você não é centralizar, construir uma liderança que possa representar essa região, como se fosse um distrito, né? Exatamente, um sistema de voto distrital. Uhum. Entendeu? Nós temos nos Estados Unidos aí que você tem os governadores e isso não impede independência econômica. A independência econômica teve, mas eu quero dizer o seguinte: a independência econômica ela cresce mais com a dependência financeira, política ou não. Uhum. Evidentemente que os fatos estão aí comprovando. Então eu diria o seguinte: Caratinga, o pai, os outros filhos e filhas abençoados, obedientes, disciplinados, mas independentes. Independentes. Eu diria isso. É porque hoje na política as pessoas elas estão sem coragem de entrar. Elas estão sem coragem de entrar. Diria que elas estão sem incentivo pessoal, moral de entrar. E essas decadências, elas foram fornecidas porque nós omitimos. Muito bom. Essa nossa conversa com a Biba Maciel, de muita história aqui em Caratinga e muito engajamento na política, foi muito boa a nossa conversa, Biba. Eu agradeço aí a sua participação. Tem que ser meu, ele não pode ser furtado. Mas eu diria que essa oportunidade ela será marcante, muito marcante. E nós veremos as ramificações que elas trarão em função de que falamos só a verdade. De uma maneira um pouco diplomática, né? Mas ela foi clara. Valeu, muito obrigado. Vamos encerrando aqui mais um programa Questão Política pela Rádio Caratinga 94 FM e pela TV Sistec.